Agora 7h25, bom dia. Começa agora o nosso encontro aqui através da Rádio Calheta FM 98,5 no seu rádio. Hoje, sexta-feira, encerrando a semana, 14 de outubro de 2022. E hoje eu tenho vários motivos para estar feliz. Um deles é que o meu filho mais velho, o Eli Filho, faz aniversário hoje, dia 14, logo após aí o Dia das Crianças. E aí eu quero agradecer ao grande arquiteto do universo pelo acordar de hoje, pela noite tranquila, pelo aniversário de Eli e de todos aqueles que estão celebrando hoje Idade Nova. Eu quero também saudar os amigos que me acompanham aí pelo nosso aplicativo. Um abraço a você que está pelo Instagram, pelo Face. Espero que hoje ninguém derrube, o meu Instagram, porque ontem dois amigos, inocentemente, um deles até explicou, esse Batata estava teclando contigo, de repente eu apertei lá em ligar e aí acabou derrubando a nossa live de ontem. Mas aí eu espero que hoje seja tranquilo e espero que tenhamos aí um dia regado de saúde, de sabedoria e do chamado equilíbrio emocional. A sociedade brasileira, eu não digo mundial porque eu não estou frequentando outros países no momento, eu estive fora do país há um ano atrás, mas aí eu estou falando do Brasil, da minha cidade, do meu estado. A gente percebe que há um certo desequilíbrio emocional e isso tem consequências, Eu vou até trazer aqui a Juliane, ela é psicóloga, por conta do guia, não trouxe ela agora, mas em novembro, já que a gente está no Outubro Rosa e Novembro Azul, ela vai estar aqui em novembro para conversar com a gente sobre saúde mental. A gente acha que é besteira, não. Isso, ontem mesmo, um jovem aqui da cidade cometeu suicídio, tirou a própria vida. E aí, aconteceu isso ontem. Ele tentaram matar ele, 2 dias antes, e aí ele envolvido com o crime, e aí talvez com medo, de ser morto, acabou se matando. Acabou buscando resolver, que não resolve, que fica um trauma, a dor para a família. Esse garoto tem uma mãe, deve ter um irmão, uma irmã, um parente próximo, que vai ficar o resto da vida com essa marca negativa. Agora são 7h27. Hoje eu tenho aqui 2 convidados que estão com a gente. Daqui a pouquinho eles vão falar com a gente aqui. Eu hoje recebo aqui o Deivinho Andrade, ele é gerente comercial, e o Reginaldo Silva é gerente de açougue, o homem entende de carne, e também está estudando marketing, estudante de marketing. Ele disse que queria fazer jornalismo, mas aí acabou estudando marketing. Fala nisso, Esther, a gente tem aí 2 grupos de alunos que a escola está tratando de marketing e publicidade, e eles virão à rádio para conhecer como é que funciona a rádio. Recentemente eu fiz uma palestra em Recife para alunos do curso de marketing, e aí eles adoraram, o papel do rádio. E aí o que eles ficaram mais curiosos, eu sou um dinossauro. Por que eu digo dinossauro? Porque eu vim do tempo que rádio era feito de maneira artesanal. Hoje todo mundo hoje é jornalista, todo mundo hoje é mercadólogo. É o seu caso, você vai ser um mercadólogo, Todo mundo é mercadólogo, todo mundo é influenciador digital. Hoje a gente percebe que a pessoa com celular faz tudo. Na minha época, a gente não tinha esses recursos que temos hoje. E aí, eu disse isso num momento que eu estive terça-feira, promovido ali na prefeitura, era o papel da mídia no enfrentamento à violência contra a mulher. E quando eu fui fazer a minha fala, e eu disse que era um dinossauro, eu percebi os sorrisos no semblante dos mais jovens, dos meninos, que eles ainda não chegaram ou não alcançaram essa época, a minha época, que foi uma época difícil fazer rádio, na época do gravador, da máquina de escrever, e até o papel, você tem que escrever no papel. Até hoje eu escrevo, Agora são 7 da manhã, 7h29, é isso? Deixa eu ir para as manchetes aqui. Começando pela Folha de Pernambuco, mais 5 ruas fechadas aos domingos.
O Diário de Pernambuco, mais de 81% das famílias estão endividadas em Pernambuco e no Brasil também. Jornal do Comércio, reforço ao voto religioso. É um assunto daqui a pouquinho eu quero tratar com meus convidados. A Tarde em Salvador, debate solo de Neto, é objeto de críticas. O Diário do Nordeste Fortaleza, fome afeta 2,4 milhões de cearenses. Tribuna do Norte Natal, Brasil crescerá mais que os Estados Unidos, Alemanha e França em 2022. Né? Crescerá. Estado de Minas, Justiça tenta frear ofensas nas campanhas. Correio Brasiliense, TSE, suspende investigação dos institutos de pesquisa. É um outro assunto que está em pauta no momento. O Dia Rio, preço dos alimentos resiste à queda no terceiro trimestre. O Globo Rio, vídeos bandidos pelo TSE continuam a circular nas redes. Estado de São Paulo, Moraes suspende ações de CAD, né, e PF sobre empresas de pesquisa. E Folha de São Paulo, na TV, Lula e Bolsonaro dão vazão à lama da rede social. É isso que a gente tem tratado o assunto. E aqui eu tenho o Deivinho, que está aqui com a gente na Rádio Calheta, hoje para bater um papo. Hoje eu trouxe aqui várias pessoas para falar da política. E hoje eu convidei duas figuras, dois jovens, que são defensores, tá certo, das bandeiras positivas do presidente atual Jair Bolsonaro e candidato à reeleição. Deivinho Andrade, microfone aberto, bom dia e a sua saudação à população cabense, Deivinho. Bom dia, comandante Batata, é um enorme prazer estar aqui na Rádio Calheta FM. Eu sou jovem, como você falou, tenho 30 anos. Você me falou logo cedo que a Rádio Calheta tinha 24 anos de existência. Então, quando eu tinha 6 anos de idade, já ouvia a Rádio Calheta. Ainda me lembro da minha infância, ouvindo sempre a Rádio Calheta. Morei bem próximo aqui à rádio e é um prazer. Eu tive a alegria também de ser entrevistado por você em outra oportunidade, no dia 19 de março de 2021. Não sei se o senhor lembra, 2021. Na 9 de julho, quando nós organizamos uma carreata e um movimento aqui na cidade para pedir a reabertura do comércio ali no pico da pandemia, quando fecharam tudo com essa política nefasta do fique em casa e a economia a gente vê depois. E como comerciante, que sou, tive a oportunidade de ser entrevistado por você para falar sobre essa questão. Então eu quero deixar a minha saudação, o meu alô, a minha família, que está também ouvindo aqui a rádio, aos meus tios, ao meu grande amigo Jair, aos meus amigos do grupo do Zap, o Tamo Junto, que eles disseram lá, se tu não falar um alô pra gente, a gente vai ficar triste aí. Darlan, taxista, todos os taxistas, meu cunhado, está agora no trânsito aí, está ouvindo a rádio, então um abraço para todos e um dia aí tranquilo, de paz. Ok, recebo também aqui o Reginaldo Silva. Reginaldo, microfone aberto, bom dia e a sua saudação à população cabense. Bom dia, Batata, bom dia a todos que nos escutam nessa manhã. Quero agradecer primeiramente a Deus, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, então é por vontade dele e permissão que nós estamos aqui. Quero parabenizar o filho do nosso amigo Batata, que faz aniversário, e quero externar meus sentimentos à família do jovem que se suicidou. Foi noticiado aqui, infelizmente, mais um fato triste para a nossa cidade, mas vamos debater os assuntos pertinentes à política, ao cenário político. Queremos agradecer, mandar um abraço a todos que nos escutam. Tem gente em Glória do Goitá que está nos ouvindo agora, alguns amigos, o pessoal da Império, lá Express na Ceasa, e a todos que nos escutam, um prazer estar aqui. Muito obrigado. Ok, e aí a gente vai até 8h20 da manhã, e aí batendo um papo com vocês dois aqui, são dois jovens. Mas deixa eu dar um recado aqui, agora vamos falar da rede de ensino privado, a maior rede de ensino privado do estado, que é o SESI. O SESI é destaque desde a preparação para o Enem até o ensino de robótica. Lá você tem professores top e uma inovação e a tecnologia fazem parte do dia a dia do alunado.
No SESI você pode garantir uma formação de qualidade do ensino fundamental ao médio. Matricule já seu filho ou seus filhos, é só ligar 0800 600 9606. Seja SESI, seja o futuro. Correto, Esther? Dado o recado, saudando a todos do Mercadão que nos acompanha. Você pode também usar o nosso WhatsApp para deixar o seu recado. A Esther está acompanhando. É o 85499334. Você pode também deixar o texto, deixar o texto. Você pode também deixar texto pelo meu Instagram, que está ali já antenado, e pelo Facebook. Eu estou vendo aqui uma imagem, e aí os meninos podem discordar, mas hoje eu acordei até muito mais bonito. Mas aí eu estou vendo que não é só a beleza física. Essa camisa que eu estou usando hoje, que é um presente da Nena do Mercadão. Um presente de aniversário. Não é? Fala em aniversário, ainda ontem, Esther, eu estive com o Joelson e o João Numeriano. Eles pagaram o meu almoço de aniversário, porque o aniversário foi dia 27. Ontem, esse de batata, a gente quer pagar o teu almoço de aniversário. E ontem eu me permiti, debaixo do pé do Jambo, almoçar com os amigos Joelson, que é auditor fiscal, e o João Numeriano, que é presbiteriano, meu amigo aí. Fala aí, presbiteriano, o pastor Rômulo Bezerra, isso? Fará um evento agora em novembro, lá na praia. Durante o carnaval, quem lembra, ele faz um trabalho na praia, em via pública, um trabalho cristão, paralelo ao carnaval. O carnaval está acontecendo, e aí o Rômulo fará. Ele até ficou de mandar para mim esse material, o release. Eu estou aguardando o Rômulo para a gente divulgar aqui na Rádio Caleta FM 98,5. Lembrar que em parceria com o Complexo Portuário de Suape, o prefeito Queco ontem entregou uma praça no engenho Maçangana. Maçangana que virou aí quase que um distrito, pelo comércio. Quem conhecia Maçangana 20 anos atrás, se você for lá hoje, você vai ver que realmente a coisa há muitas casas boas, muita gente morando ali em Maçangana com a chegada ou o movimento do Complexo Portuário de Suape. Hoje haverá uma grande mobilização aí para o apoio do presidente Lula. Ontem foi Jair Bolsonaro que fez uma visita ao Recife, encontrou com vários pastores, fez um discurso em Boa Viagem. Hoje é a vez de Lula. E haverá um ônibus saindo do Cabo a partir de 8h30, ali da escritor Israel Felipe, com destino a Recife, para levar os militantes. Agora são 7h37. Eu vou deixar os dois microfones abertos, porque se os convidados quiserem ou fazer um complemento, não precisa eu dar sinal, é só fazer o complemento. A gente teve aí o primeiro turno, Devinho. E aí se esperava, as pesquisas até mostravam, a eleição, a eleição, claro, no primeiro turno de um candidato, o que não aconteceu. E aí agora se entra com essa discussão de que os institutos erraram, que estão errados. Queriam até abrir um processo contra os institutos. Vocês dois que são militantes, o que é que houve? Então, Batata, na minha humilde opinião, e eu não quero assim, não adianta a gente também focar muito nessas questões que eu vou falar aqui agora. Sim. Porque o que a gente tem que priorizar é o resultado agora para o segundo turno. Para o segundo turno. Agora, na minha humilde opinião, como ativista político, como quem acompanha a política, que eu não acompanho a política somente pela internet, somente pelo guia eleitoral. Eu participo, e eu estive diversas vezes na Avenida Boa Viagem, manifestações pró-governo. Eu saí de moto aqui com a minha esposa, inclusive eu quero mandar um beijo, um abraço, está grávida, está com 2 meses, minha amada esposa, Deus abençoe ela. Qual a graça dela? Keren Rizia. Certo. Porque você fala da esposa, fala o nome dela, ela pode ficar chateada com você. Eu chamo de Kel, Kel, meu amor, um beijo. Eu saí com ela, com a minha irmã, Susan Andrade, e com meu cunhado, Alisson, de moto para Santa Cruz do Capibaribe. E fomos para uma motociata em Santa Cruz, Toritama, e terminamos no pátio da feira de Caruaru. Sim. Batata,
foi uma coisa extraordinariamente incrível. Pessoas de todos os lugares do estado se deslocando para Santa Cruz do Capibaribe. Em Boa Viagem eu vim. Eu estou aqui com o aplicativo do TSE do resultado. Sim. E uma coisa que fica intrigante na nossa mente, na mente de todas as pessoas, não precisa ser cientista político, não precisa ser intelectual, não precisa ser formado, para observar que alguma coisa de errado ocorre no nosso sistema eleitoral. Desde a pesquisa até o resultado em si. Né? Então, você vê que o ex-presidente Lula teve 65% de aprovação, ou de votos, na verdade, votos, de aprovação não, de votos, corrigindo aqui, enquanto o presidente teve 29% dos votos apurados. E eu fico me perguntando, né, e a gente fica brigando com o que os olhos da gente estão vendo, porque de um lado, leva centenas de milhões de pessoas para a rua, e o outro não lota uma esquina de um comércio no dia de movimentação. Né? E você fica perguntando como deu isso. E os institutos de pesquisa, como a gente viu aí, o amigo Reginaldo aí também trouxe os dados, todos eles erraram com uma discrepância absurda. O menor índice dava ao ex-presidente Lula 11 pontos de diferença do presidente Jair Bolsonaro, e foi exatamente o contrário, o que a gente viu ali, praticamente um empate nas urnas. Reginaldo, qual é a tua contribuição? Batata, é inegável que nós estamos vivendo um clima de anormalidade institucional no país e nós temos uma guerra assimétrica. Para quem não entende, guerra assimétrica é uma batalha com forças desiguais, desproporcionais. Nós temos um jogo em curso onde o juiz, que é o árbitro do jogo, já entrou em campo com a camisa de um dos times. Nós temos hoje o consórcio de imprensa, com todo respeito, vou ser um jornalista, nós temos o judiciário, nós temos parte do Congresso, de um lado, e nós temos um presidente do outro. Institutos de pesquisas, como o Devinho já falou, o que dava a menor distância e o que acertou menos acabou sendo demonizado. Um deles foi o Paraná Pesquisas, Sim. que sempre destoava de todos os institutos e foi criminalizado. Porque os institutos não estavam preocupados em aferir, como dizem, é um retrato do momento. Eles estavam preocupados em interferir, e isso é inegável, no voto do eleitor. Porque ainda existe aquele voto que não quer ser perdido. Vou votar em quem está ganhando. Então essas pesquisas desse ano, as pseudo-pesquisas, interferiram diretamente na eleição, e houve um caso em particular no Paraná, onde um senador foi eleito senador, porque quem votou nele votou baseado nas pesquisas que colocavam um candidato, Paulo Eduardo Martins, um excelente candidato, com 9%. E no final, o candidato que as pesquisas apontavam que tinha 44%, o senador, atual senador, deixa eu ver o nome dele aqui, do Paraná. Sim. Ele aparecia com 44% nas pesquisas e ficou em terceiro. Em terceiro. Em terceiro. Ou seja, e qual foi a lógica lá no Paraná? Quem não queria eleger o Álvaro Dias, como o Paulo Eduardo Martins não tinha chance, segundo as pesquisas, acabou votando no Moro. Então Moro acabou sendo eleito. Isso são relatos de pessoas de lá do Paraná. Por pessoas que não votaram em Paulo Eduardo Martins por achar que ele não ia ganhar e que não queria Álvaro Dias. Abriu-se aí a especulação sobre uma CPI sobre pesquisas. Eu acho que a gente não pode prender ninguém não, mas as pessoas têm que ser responsáveis por aquilo que fazem. E mais uma vez o Supremo entra em ação para legislar no lugar do Legislativo, que é um perigo. O senador Marcos Sim. Duval Sim. iniciou um pedido de CPI das pesquisas, né, e outras, porque alguém tem que ser responsabilizado com isso. Você não pode simplesmente influenciar a população, não é? E dizer, ó, o candidato A está na frente, o candidato B está lá atrás, com diferença absurda, né? Quem não lembra aqui das eleições de 2018, quando os institutos de pesquisa davam Dilma Rousseff como senadora em Minas Gerais. Eleita. Terminou em quarto lugar. Terminou em quarto lugar. Deixa eu só comentar uma coisa aqui. Você falou agora há pouco, Reginaldo, da imprensa.
E aí, uma grande parte da sociedade, ela só conhece o lado negativo de Jair Bolsonaro. Eu dizia para vocês na recepção que o presidente comprou uma briga, no meu ver, desnecessária com a grande mídia. E o que acontece hoje? Não se propaga o que faz, o que está fazendo de positivo. Você me trouxeram dados aí, é isso, Deivinho? O que você tem de positivo aí para falar do presidente Jair Bolsonaro? Há muita coisa, Batata. Sim, mas a gente não pode falar tudo. Não pode falar tudo, mas tem muita coisa aqui. O que você falou aí, né? E o Reginaldo, que faz marketing, gosta muito de jornalismo, né? E pode concordar comigo aqui. Na verdade, foi a expressão que ele usou ali no início da nossa conversa, o Reginaldo. O governo, na verdade, ele reage à grande mídia. A gente nunca teve no Brasil um político sequer, ou qualquer pessoa que sobrevivesse a 3 meses de acusação ferrenha da Rede Globo. E o presidente vem dioturnamente sendo atacado. A jornalista da CNN, né, você que está nos vendo aqui, ela colocou assim, ó: infelizmente vamos falar de notícia boa. Era essa. Infelizmente vamos falar de notícia boa. Quando a notícia é boa demais, o tom diminui, a aparência do jornalista fica, né, o jornalista da extrema imprensa, né, esse que recebia, né, centenas e centenas de dinheiro do governo do PT, que era um aparelhamento estatal do Congresso, de empreiteiras, de artistas e da grande mídia, para não informar, mas na verdade desinformar. Esta é uma experiência que ele passou agora há pouco, indo à faculdade, que ele contou, né, do cidadão aí, essa história nefasta e bizonha. Infelizmente tem gente que acredita nisso, que agora o presidente é canibal, né? Canibal. Você ouviu isso, Reginaldo? Isso, positivo. O que é que acontece? Você ouvinte da Rádio Calhetas, eu estou escrevendo um livro, e o título do livro é Espantalho Midiático. Esses dias eu vim da faculdade com uma colega, e ela olhou para mim, e ela é uma pessoa extremamente amorosa. Uma pessoa empática, ela. E ela olhou para mim com os olhos vermelhos e disse: eu odeio o presidente. E eu disse: você não odeia Jair Bolsonaro. Você odeia o espantalho que foi criado da figura dele. Nós temos um homem que foi durante quase 4 anos demonizado pela imprensa. Quando o Batata diz que ele comprou uma briga com a imprensa, na verdade o que Devinho falou é real. Ele reage aos ataques que ele sofre da imprensa, que são diários. A gente já viu casos na imprensa de matéria jornalística que é uma vergonha, insinuando que a esposa do presidente estava traindo ele com o ministro. Então, gente, isso não é jornalismo. Isso não é jornalismo. Boa parte do jornalismo brasileiro abandonou o compromisso de informar, vestir uma camisa de oposição ao governo e tenta a todo tempo desestabilizar com notícias falsas, como a gente comentava, Batata, lá atrás agora. Sim. O sigilo da fonte tem sido usado para o cara estar dentro do escritório dele, lá escrevendo na redação, e dizer assim: segundo fontes palacianas, aconteceu isso. E ninguém sabe essa fonte. Né? Especialistas dizem. Tá entendendo? Então, assim, eu estava indo para a faculdade esses dias e encontrei num trem daqui do Cabo, indo para Cajueiro, um cidadão que mora em Pontos Carvalho, que ele desceu lá, dizendo o seguinte: vocês não estão vendo? Esse homem come carne de gente. Então, assim, isso é lamentável, A mídia hoje mais desinforma do que informa. A grande imprensa transformou-se numa fábrica de fake news, de desinformação. Estava indo para a faculdade no mesmo dia, veja que coincidência. Peguei o trem daqui do Cabo, o cidadão ia dizendo que não ia voltar porque ele come carne de gente. Desci em Cajueiro, peguei o metrô, fui até Joana Bezerra, atravessei, peguei descendo para Camaragibe, onde eu estudo, a faculdade Maurício de Nassau. Encontrei uma senhora dizendo o seguinte: vocês não viram não, ele deixou faltar oxigênio lá, e depois ficou rindo de quem estava morrendo. E eu tive que interpelar, eu disse: senhora, por favor, me entenda, eu estou indo para a faculdade, minha esposa está em casa com meus filhos. Então, se acontece alguma coisa com meus filhos, quem tem que ver, perceber e reagir é eu, que estou aqui indo para Camaragibe, ou ela que está em casa. Manaus tem secretário municipal de saúde. Manaus tem secretário estadual de saúde. E como é que eu posso colocar a culpa no ministro da saúde que está em Brasília? Como é que eu posso colocar a culpa no presidente que está em Brasília? Ok. Deixa só, o assunto aqui é mais profundo, mas aí o Deivinho me prometeu
Sim. trazer algumas bandeiras positivas do governo atual. Vai, David. Não, vou trazer, Batata. É, Vou trazer. diga aí. Né? E a minha esperança é que quem está ouvindo a Rádio Calheta agora, que tiver indeciso em quem vai votar, né, no dia 30, né, observe bem esses dados aqui, né, e com atenção ele possa, né, porque o que está em jogo aqui, Batata, não é simplesmente a escolha de 2 candidatos que não vão mudar a nossa vida. Muita gente é assim, na segunda eu estou trabalhando e tudo volta ao normal. Não, é diferente. Talvez o teu prefeito não dê um impacto tão grande na tua vida, o deputado estadual, o teu federal, ou talvez até o governador. Mas o presidente, ele tem um impacto, a administração do presidente tem um impacto na vida de todos os brasileiros, né? De todos os brasileiros. Então vamos lá. Se a gente falar, eu quero falar aqui do Nordeste, né? A transposição do Rio São Francisco, né? Que o PT, que é especialista em mentiras, disseram assim que o presidente só concluiu 2% das obras da transposição do Rio São Francisco, né? E diz que é o autor da criação da transposição do Rio São Francisco. Isso é uma mentira, né? Na verdade, a transposição do Rio São Francisco foi assunto em 1840. Sim. 1840 foi a primeira vez que foi no Império, né, de Dom Pedro. Então, o projeto atual teve início em 2007 e a previsão era de 699 quilômetros de canais para Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará. O custo previsto era de 4,5 bilhões de reais. Em 2011, né, auge também do governo PT, essa obra foi paralisada e desmoronou. Né? O descaso com o dinheiro público. Negociação de contrato teve um ajuste de 25% dos valores. Em 2014, os 9 contratos, né, pelo PT reduziram para 477 quilômetros de transposição. O novo prazo para 2015, com o novo prazo para 2015, nada. Aí veio o presidente Jair Bolsonaro, que mentindo sobre ele, né, a imprensa dizia que não gostava de nordestino, que não gosta de negro, que queria ver nordestino, né? E tudo isso é uma mentira. Aí vai o presidente Jair Bolsonaro, com menos de 4 anos de governo, conclui a transposição do Rio São Francisco. Né? O eixo norte estava com 31% de obras concluídas. O presidente foi lá, né, investiu 3,5 bilhões e a conclusão foi em 2021, e a profecia, né, como se diz aqui, o sertão realmente virou mar, fruto do trabalho do presidente Jair Bolsonaro, que distorce dos demais candidatos. Eu quero que você puxe na sua mente aí. Sim. Quando um presidente, um político, realizava obras fora do período de campanha. O presidente Jair Bolsonaro, quando sentou na cadeira, é a frase do ministro Tarcísio, né? Tarcísio do asfalto. BR-232, Transamazônica. Batata, você faz cobertura de imprensa há muito tempo. A gente via caminhoneiro passar 3 meses atolado, né, na BR-232, na Transamazônica. Tinha que vir tratores rebocar, hoje tudo asfaltado. Tudo asfaltado hoje. Infraestrutura, o presidente diz assim, não quero obra eleitoreira. Tratem infraestrutura como obra de governo. Não interessa se o prédio está pela metade, se quem começou foi Lula, foi Dilma, foi Temer, foi Fernando Henrique Cardoso. Vamos concluir as obras. Isso é muito importante. Outro ponto positivo é renovação da CNH para 10 anos, que a gente sabe que tudo isso é uma indústria, né? Indústria da multa, né? Meu cunhado aí, Darlan, taxista aí, roda um ano inteiro para terminar o ano. Né, tem um saldo de multas. É multa de lombada, multa porque parou, multa porque andou, multa porque parou no sinal. Tudo é multa. E agora você não perde mais a carteira com 20 pontos, é com 40 pontos. 40 pontos, redução. O DPVAT também, redução, que a gente pagava 120, 200 reais de seguro DPVAT. Hoje paga 12 reais, né, 16 reais. O governo brasileiro, Batata, e para quem não sabe, né, Batata obviamente sabe, eu estou falando para o ouvinte que talvez desconheça essa informação. O Brasil é hoje o 7º país mais digitalizado do mundo de 2019 para cá.
o presidente Jair Bolsonaro digitalizou. Prova de vida, a gente via a tortura que era um senhor de idade. É verdade. Com 70 anos. Eu levei meu tio, meu finado e saudoso tio Tão, né? Meu tio tá ouvindo agora, Kojak, João, meu tio que era seu irmão, levava ele no carro até o banco, sem o movimento do lado esquerdo, às vezes meio-dia, 11 horas da manhã, um sol quente, o gerente tinha que sair da agência para atestar que estava vivo. Hoje não precisa disso, né? Deixa eu fazer uma pausa aqui, que eu tenho que ir para o apoio, né? Vocês têm que vir aqui mais vezes à rádio para tratar de outros assuntos para a cidade. Deixa eu ver aqui. Eu não entendi que me escreveu aqui. Diz assim, parabéns, Batata, pelos entrevistados. Certamente uma entrevista inteligente, imparcial e agradável. Parabéns. Jair. É? Jair. É Jair? Jair. Jair. Tá certo. Obrigado, Jair. Agora eu entendi. E parabéns também para o Eli Júnior. Obrigado. Rosa Mendes também está aqui. Bom dia. O Nelson Jamaica, é isso? Diz, bom dia, Batata. É meu pai. É seu pai? Ele botou pai. aqui. Eu sou Nelson Marques, pai do Deivinho. Felicidade para todos. Sucesso aí na entrevista. O Paulo da Qual diz assim, bom dia, Batata, e bom dia aos convidados. Como vocês estão fazendo para desfazer as narrativas da esquerda? É o que ele pergunta. O desmatamento do governo Lula foi maior do que no governo Bolsonaro. Reduziu o número de homicídio. A direita elegeu o maior número de deputados negros. Tá aqui colocando. É antenado, viu? E a gente sabe que dividiu o país, foi a esquerda. Rico contra pobre. Negros contra brancos. Homossexuais contra hétero. E a luta... E Lula representa isso? Democracia, mas apoia várias ditaduras, né? Que censura e manda prender adversários. E o sigilo de 100%, e o sigilo de 100 anos foi criado por Dilma Rousseff em 2011. É o que Paulo... Hein? Tem mais gente aqui? Tem mais aqui? Deixa eu ver aqui. O Otávio Gomes, assim, bom dia para você, Batata. Rico debate na manhã desta sexta-feira. Parabéns à Rádio Calheta. Dado o recado aí. Vocês ouviram aí a contribuição dos ouvintes, né? Muito bem. Ouvimos. Um abraço aí a todos que participaram. Oi, pode todos falar. Bem antenados. E é importante, Batata, como eu falei no começo, eu estou escrevendo um livro para desmantelar todas as narrativas que a imprensa vem, ao longo desses anos, colocando taxas no presidente. Por exemplo, chamam ele de racista. E quase ninguém sabe que quando estava no exército, ele arriscou a vida dele para salvar um negro que se afogava dentro de um lago no treinamento do exército e recebeu uma medalha por conta disso. Sim. Ninguém sabe que esse ano o Congresso Nacional que vai assumir foi eleito 60% dos negros, mais de 60%, foram eleitos em partidos conservadores. O partido do presidente Jair Bolsonaro elegeu a maior quantidade de negros para a Câmara Federal esse ano. Sabe por quê? Porque a esquerda, partidos como o PT, PSOL, usam o negro como massa de manobra, mas não defendem a pessoa negra, defendem ideologia. Procure você aí que está me ouvindo, quantos negros o PT elegeu para a Câmara Federal, quantos negros o PSOL elegeu para a Câmara Federal, porque eles não têm preocupação com isso. Ok. Deixei para o apoio cultural e volto já para a gente contar um assunto. Uma coisa que eu quero aqui tocar com vocês, porque os dois são cristãos. Sim. E aí o que acontece? Hoje está havendo aí uma guerra. Exatamente. Eu passei ali na igreja batista, porque a minha base é batista. Eu passei na igreja ali da Ponto Motocolombó. Você passa lá, lá tem uma bandeira em frente à igreja verde e amarela. Algumas igrejas têm se manifestado. Alguns pastores, o que rodou muito agora há pouco foi a pastora Thalita, da Igreja do Amor, né? Tornando público a sua posição. Mas é um assunto que eu vou comentar com vocês logo após o apoio cultural. Eu volto já já. Essa é a sua frequência, 98,5 Calheta FM. Oi, gente, eu sou a Isa e tô aqui pra chamar você pra entrar no meu clubinho. O Clubinho da Isa chegou no Shopping Costa Dourada e é o espaço perfeito para crianças de 6 meses a 12 anos.
anos. Temos espaço infantil, um belo brinquedão, espaço gamer, oficinas e eventos especiais. Fora que você também pode fazer o aniversário que sempre sonhou para a sua criança, reservando o nosso espaço com a tranquilidade de uma equipe competente e treinada. Cadastre-se no Instagram, @Clubinho da Isa agora e ganhe 20% de desconto no parquinho. Clubinho da Isa, no Shopping Costa Dourada. Calheta FM, com você o tempo todo. Ei, de segunda a sexta, das 5 às 7 da manhã, já sabe, né? Forró dentro do Calheta Regional, na Casa Lorota, poesia, informação e muito forró. Raquel construiu tanta creche em Caruaru que acabaram chamando ela de Racreche. Racreche? Racreche? Mas sabe qual a diferença entre uma creche e uma Racreche? A Racreche é top. 5 refeições por dia, oculista, dentista, nutricionista, vacinação. E sabe o que é melhor? Com creche de qualidade, a gente cuida da criança e cuida da mãe, que pode sair tranquila para trabalhar. Em Pernambuco, a minha proposta é construir 60 mil vagas de creche. É Racreche pra governadora. Essa é a mulher que Pernambuco quer. Conheça o Pernambuco da Federação Brasileira. Oi, gente, arrumando a casa, lavando os pratos, preparando o almoço, no trabalho, no carro ou em qualquer lugar, show da manhã. Eu, Solange Lima, espero você aqui das 9 ao meio-dia. Eu quero a sua companhia. A deputada que fez a lei da dignidade menstrual vai ser a governadora do Fundo Emergencial de 1 bilhão para combater a fome. A deputada, que é coautora da Lei Aldir Blanc, vai ser a governadora do Minha Casa Minha Vida Pernambuco. E a deputada que defendeu o piso salarial para enfermeiros, auxiliares e parteiras vai ser a governadora do Água para Todos. O Pernambuco de hoje vai ser o estado forte que sempre foi. É Marília Reis, 77, governadora. São mais de 20 anos de história fazendo valer os direitos do povo cabense. Uma bela trajetória de superações e conquistas. Muitos talentos revelados. Grandes nomes do rádio pernambucano. Conheça a história da Rádio Calheta FM. Conheça a história que conquistou os corações e ouvidos dos cabenses através do livro Rádio Calheta 20 anos. Adquira o seu exemplar na Sabedoria Livros e Serviços, na Rua Antônio Martins, ao lado da Unopar. Ou ligue 3521-3002 ou 3006. 8-2. Especialmente pra você. Calheta Retrô. De segunda a sexta, às 18 horas, Calheta Retrô. Agora ficou mais fácil falar com a Calheta FM. É só pegar o nosso WhatsApp 98549-9334. 98549-9334. Esse é o WhatsApp da Calheta. 98549-9334. Essa é a sua frequência, 98,5 Calheta FM. Passando a limpo, a hora da verdade. De volta aqui pela Rádio Calheta 98,5 nesta sexta-feira, hoje, dia 14 de outubro de 2022. Obrigado a você que me acompanha pelo Instagram, pelo Facebook, escuta pelo rádio, né? A gente quer saudar aqui o pessoal da Charneca, mandar aqui um abraço para Creuza Xavier, toda a família Xavier na Sapucaí ouvindo a nossa programação. Nosso muito obrigado. O irmão Alexandre disse assim, excelente entrevista, Batata. Nosso muito obrigado. O Zezinho de Garapu, poeta, meu amigo, escritor, também ouvindo a gente. Enfim, aqueles que nos acompanham através da rádio, não está nos vendo, mas está ouvindo. Eu digo que o ouvinte do rádio é o ouvinte do imaginário. Ele não consegue ver, mas ele consegue imaginar o que está acontecendo aqui na rádio. Mas eu volto a falar aqui com o Deivinho Silva e o Deivinho Andrade, né, e o Reginaldo Silva. Antes de você corrigir, já tinha aqui me corrigindo já. A gente está vendo hoje uma discussão dentro do meio religioso, não é? E eu queria que vocês, já que vocês são também cristãos, como é que vocês estão vendo esse momento aí, essa polarização? Por favor, quem começa? Bom, Batata, a polarização não é ruim.
A maior democracia que nós temos hoje em vigor é polarizada. Sim. Estados Unidos só tem 2 partidos, democratas e republicanos. Sim. E desde então é a maior democracia consolidada que nós conhecemos. Não existe problema nenhum com a polarização. Como você falou no começo, estamos vivendo um clima de muita violência, de extremismo. Isso é perigoso. De insegurança. De insegurança. Com relação às igrejas, assim, o cristão tem que se posicionar. Alguém diz assim, mas nunca se meteram tanto na política. Eu acho que nunca os cristãos se sentiram tão ameaçados como nos sentimos agora. Apesar da propaganda política colocar Lula como amoroso, como democrata, porque é assim, ó, vamos apoiar Lula em defesa da democracia. Só que eu vejo Lula chamando o agronegócio de fascista, chamando as pessoas que vão para a rua apoiar o governo de adébitos da Ku Klux Klan, terroristas. Eu vejo Lula dizendo que vai colocar padres e pastores no devido lugar deles. E colocam esse homem que diz que vai censurar, porque ele promete que vai regular os meios de comunicação. Ele promete censura. Desde que ele saiu da cadeia, ele já falou mais de 10 vezes que quer regular os meios de comunicação. No entanto, eu vejo pessoas que já vieram até aqui dizer que votam em Lula em defesa da democracia. Que democracia? De um homem que apoia ditadores como Daniel Ortega lá na Nicarágua, que persegue igrejas, que expulsou freiras, andando, o exército escoltando como criminosos, mulheres com 80 anos, andando quilômetros para serem expulsas da Nicarágua. No entanto, ele é amigo de Lula e o TSE proibiu os meios de comunicação de relacionar Lula a Daniel Ortega. E o papel, qual é o papel da igreja, né, nessa situação? Eu vou voltar um pouquinho, Batata, lá atrás, 1964, início do regime militar. Quem apoiou o regime militar? A igreja, Marcha das Mulheres. A igreja, por quê? Pela ameaça social comunista que vinha rodeando o mundo e a América Latina, essa ameaça ia se estabelecer aqui no Brasil. Né? E o nosso glorioso exército, né, nos salvou, né, de sermos hoje uma Cuba gigante, uma Venezuela gigante. E a igreja estava lá com a sua participação. E eu quero dizer ao ouvinte que nos escuta aqui nessa oportunidade que nós não defendemos pessoas. Nós defendemos ideias. Valores. Nós defendemos valores e princípios da moral judaica cristã que norteia todo o Ocidente. São valores como família, não é? Casamento, né, heterossexual, a criação de filhos, a não liberação das drogas, a moralidade do ser humano em primeiro lugar. Hoje, com todo respeito, né, aos universitários, grandes universidades federais hoje, Batata, Sim. se tornaram centros de manipulação. Você cria sua filha, um jovem, uma jovem, sonha que ele seja um advogado, um doutor, um médico, uma professora, chega numa universidade federal, esse jovem ou essa jovem sai de lá completamente transformada. Reduto da esquerda. Reduto da esquerda, ateu, e a igreja tem que ficar calada quando vê uma ameaça dessa aos jovens. Nós estamos, né, cooperando na igreja, ajudando na liderança, tratando nossos jovens. Olha, siga um caminho bom, um caminho de santidade, um caminho da honestidade, dê orgulho aos seus pais. E de repente a gente observa esse jovem com a camisa de Che Guevara, exaltando Fidel Castro, né, exaltando pessoas que nada têm a ver com a conduta, perseguir um cristão no mundo inteiro, e um cristão desse sai de casa para votar em Lula, e um pastor, um padre, um diácono, um presbítero não pode se manifestar e orientar esse fiel? Só segura só um pouquinho, Rega, porque o programa aqui ao vivo, a gente tem a participação do internauta, e aí é democracia. Vamos e eu prezo pela democracia. Tá aqui o Cláudio Vânio, que também foi candidato a deputado federal. Ele coloca aqui, bom dia, Batata, vejo que os rapazes não observou as outras gestões do Brasil. Lembro-me, ele está dizendo aqui, lembro-me que Collor foi muito valorizado pela grande mídia e sempre atacou, inclusive, o candidato a presidente Lula, é isso? Lembro também que quando Lula assumiu a presidência, a Globo e outras emissoras sempre malhou o pau em Lula. Nem por isso Lula agrediu a imprensa. É o que está colocando o Cláudio Vânio das Casas, que foi candidato a deputado federal. A Lila Marida, assim,
Bom dia, Batata, parabéns pelo programa de hoje. O Ivani Santana diz assim, bom dia, Batata, parabéns pelo programa. Essas figuras, inclusive, que estão participando, Deivinho e Regis, grande influência da direita. É isso que ela coloca? Eu devo conhecer vocês. Tem aqui o Atelier Arte da Rose, diz assim, bom dia. Tem outro aqui, Samuel Gama, diz assim, parabéns, Batata, por trazer debatedores para que possam trazer a verdade e esclarecer muitas dúvidas para a gente. O Paulo da Quadra, assim, Batata, deixa eu ver aqui, Batata, Bolsonaro foi o presidente que mais distribuiu títulos de posse. Eu tenho esse número aqui, Batata. É o que está contribuindo aqui. O programa é ao vivo. Eu tenho esse dado aqui. Batata, sim, depois eu quero responder o Vânio lá. Sim, o Cláudio Vânio. Deixa eu responder o Cláudio Vânio. Vai, responda. Olha, você que está assistindo a gente, ou ao vivo, ou pela rádio, ninguém aqui é dono da verdade, não. Sim. A gente não pode dar a pílula para ninguém. Eu não apoio o Bolsonaro porque ele é perfeito, não. Ele tem muitos defeitos. Mas eu vejo nele padrões morais que eu defendo para mim. Você não precisa acreditar em mim, não. Você vai na internet e procura. Vê o que é que Lula fala sobre a imprensa. Vê que o colega de Lula, repito a falar, na Nicarágua, Daniel Ortega fechou a CNN e Lula não fez uma crítica. Uma. A CNN na Nicarágua está impossibilitada. Então, Vânio, com todo respeito, não é Reginaldo que está dizendo, não. Vá para a internet, você que está aqui, procure lá. Lula está avisando que se ele ganhar, ele vai censurar a imprensa. Procure lá. E só para responder, 2019 foi o ano do primeiro exercício, né, do presidente Jair Bolsonaro. 150 milhões dado à imprensa. Governo Lula e Dilma, 29,7 bilhões de reais. Governo Bolsonaro, 4 bilhões de reais. Na verdade, o que falta para a imprensa não é imparcialidade, não. O que está faltando é dinheiro. Né? Onde tem dinheiro, aí você compra até... Eu resumo o que a imprensa está vivendo hoje, a abstinência do dinheiro público. Só isso. Se der dinheiro, ela para de bater no governo. Os títulos, você disse que ia comentar aí. Vou colocar aqui agora. Os títulos. Isso aqui, ó. Pessoal do Movimento Sem Terra, do MTST, pessoal da esquerda, né? Que gosta disso aí, ou simplesmente você não é da esquerda, mas é do movimento, é influenciado, você está no movimento, quer ganhar uma casa própria, você que mora nos condomínios, você que mora nas novas casas da Claudete, né? Eu vou dar a você aqui um número que Lula, ele se diz pai de muita coisa, né? E nada do que o PT diz que criou, ele criou de verdade. PT não criou Bolsa Família, PT não criou FIES, PT não criou ProUni, PT não criou transposição, PT não criou nada. Ele, na verdade, ele deu novos nomes, né? Deu novos nomes e fez algumas coisinhas lá. Mas vamos colocar aqui. Títulos de propriedade. Isso aqui deveria ser uma glória para o PT. Mas não é. Isso aqui é um fracasso. E a grande imprensa não vai transmitir isso, né? Que a gente na Rádio Caleta aqui está transmitindo agora. Certo. Vamos lá. PT e grupos terroristas do MST esvaziaram, né, politicamente o produtor rural. Títulos entregues no governo Lula e Dilma. A gente está falando de 14 anos de governo. 275.677 títulos de terra entregues. A média anual de Lula e Dilma são de 19 mil títulos entregues por ano. 19.600. Bolsonaro, isso é um recorde histórico de entregas de títulos de propriedade. Veja que nós estamos falando de 3 anos e 9 meses de governo. Somam 420 mil títulos de propriedades de terra. A média anual é de 105.159. Se a gente dividir por 4, como fez aí. Então é um recorde de emissão de títulos de propriedade em um único ano. E sabe qual é o detalhe disso aqui? O machista, que a imprensa rotulou o Bolsonaro de machista, entregou desses 420 mil títulos, 80% no nome das mulheres
não é no nome do marido, é no nome das mulheres. Mas por que se ele é machista? Então isso é uma falácia, né? Só corroborando o que o Deijão acabou de falar, Sim. matéria da revista Veja de 24 de abril desse ano, 2022. 2022. Esse ano, Sim. 24 de abril, matéria da Veja. Governo Bolsonaro tem as menores índices de morte no campo do que o governo Dilma e do que o governo Lula. Quem não lembra no governo Lula, no governo Dilma, as invasões de terra, os confrontos dentro das fazendas, onde morreu muita gente aqui em Pernambuco. Tanto funcionários de fazenda, quanto as pessoas que estavam nos movimentos de invasão. É porque eu tenho que encerrar o programa. Vocês é muito assunto, mas a gente tem que encerrar. Não é? Tem que encerrar o programa, cumprir com. Agora, deixa eu só colocar aqui, a gente tem a participação do Samuel Gama, assim, parabéns por abrir a mente de muita gente que é comprada, né, pelo assistencialismo barato, foram enganadas. A Luzinete Santos diz assim: bom dia, Batata e a equipe Rádio Calheta e ouvintes da rádio. Mais uma vez, parabéns pelo programa tão rico em conhecimento. A gente aqui não está tratando de agressão A e a B, está trazendo informação. Positivo. É informação. Tá? Eu tenho um dado aqui da segurança. Esse é um dado recente. Viu? Certo. Esse é um dado agora, recente. A gente falou que o Brasil, nos últimos 10 anos, teve a maior redução do número de homicídios. Né? Sim. Maior redução. Só que tem um dado agora importantíssimo. Você, pai, mãe, avô, professor, veja que dado. Brasil reduziu, Batata, em 53%. Você não ouviu errado, não. É 53%. Mortes por agressão de crianças e adolescentes. Foram 5.579 casos em 2021. Contra a média anual de 2012 a 2018. 10.658 mortes de crianças e adolescentes. Isso aqui é um número fantástico. Só desmistificando o mito de que quanto mais armas, mais mortes, isso é mentira. Quanto mais bandidos armados, a gente vai continuar vendo a violência. Mas quanto mais cidadãos armados, a gente vai equiparar a luta. E o governo Bolsonaro tem mostrado que cidadão armado é segurança. Os confrontos no campo diminuíram. As mortes violentas, os crimes violentos diminuíram. Os países mais armados em todo o mundo são os menos violentos. Porque o que alimenta o crime, o que alimenta a bandidagem é a sensação de impunidade. Se tiver 10 casas numa rua e tiver a casa de um policial, o vagabundo vai entrar nas 9 casas, não vai entrar na casa do policial, porque o policial está armado. Só para concluir. Sim. Aí eu lhe pergunto, você que é assaltado na rua, o bandido assalta você, toma o seu celular e vai trocar por droga. Por que ele não vai direto na boca? Por que não vai direto na boca? Porque o traficante está armado e você não está. Só para encerrar aqui, eu tenho a participação da Sueli Fernandes, assim, bom dia, Batata. Fico impressionada com o esquecimento desse povo em relação aos 14 anos da gestão do PT. Nunca mudou as cores da bandeira, nunca legalizou aborto, nem drogas. Esses seus convidados precisam conhecer. Mais Lula, que respeita as pessoas e as instituições, ao contrário do que faz Bolsonaro. Rapazes, fala a verdade sobre Lula. E o PT o PT não... eu não entendi isso aqui, Stephanie. Não... Porque o pessoal escreve muitas vezes, dá para entender isso aqui. Não distorçam, porque calúnia e difamação é pecado. Agora eu entendi. Podemos responder? Rapidamente, que eu tenho que encerrar o programa. Por exemplo, a Sueli Fernandes. Lula é a favor do aborto. Agora, recentemente, ele disse que é contra. Mas no início da campanha, ele disse que é a favor, e todo mundo sabe. E outra, o PT não legalizou o aborto porque o Congresso não deixou. Já passaram 3 projetos do PT, está no plano de governo do PT. Se quiser, outra vez a gente vem aqui e mostra. O PT já tentou várias vezes no Congresso Nacional liberar o aborto, mas o Congresso Nacional não permitiu. Não é que o PT não quer, não. É porque o Congresso não deixou. O PT apoia aborto. Ô, Sueli, com todo respeito a você, sim, rapidinho, você diz que Lula, né, respeita as instituições, é um direito seu, né, ter essa posição, ela só não é uma posição verdadeira. Porque, na verdade, o PT não respeita as instituições. O PT compra as instituições. Isso é bem diferente.
né, de respeitar. Né? E como ele diz que respeita as pessoas, eu nunca vi Bolsonaro dizer, com todo respeito aqui, que Pelotas é exportadora de viado. Né? Que eu nunca vi Bolsonaro dizer por aí que cansava de viajar o mundo inteiro falando mal do Brasil, dizendo que no Brasil tinha 25 milhões de crianças de rua. É vídeo de Lula, coloque lá, Lula mentindo sobre o Brasil. Coloque um outro dado também que você vai ver quem é a equipe do... Pesquise lá, deputada Érica Cocai, e veja qual é a bandeira de Érica Cocai, a legalização do incesto. Eu não estou falando aqui uma bobagem. Okay. Ela quer legalizar o incesto. Eu tenho que encerrar e rapidamente eu queria que os dois pudessem falar aí das suas expectativas, né, para o segundo turno das eleições, que será dia 30, agora, né, domingo dia 30. Por favor, rapidamente, começando aí pelo Reginaldo. Muito bem. Você que está indeciso, ainda está vendo em quem vai votar dia 30, sabe qual foi o estado brasileiro que deu o maior índice de votos ao presidente Bolsonaro? Roraima. E sabe por que Roraima deu quase 75% de voto ao presidente? Porque Roraima recebe diariamente os fugitivos da Venezuela, do regime ditador e sanguinário de Nicolás Maduro, apoiados pelo PT. Procure aí uma crítica que Lula faz ao Nicolás Maduro. Ao contrário, vai encontrar a vida dele pedindo voto para Maduro. Então eles estão vendo diariamente o que é o comunismo, que não é uma utopia, que não é uma criação da cabeça de extrema direita. Comunismo existe, a Venezuela está destruída e os moradores de Roraima entenderam isso e deram o recado nas urnas. Dia 30, 22, pelo bem do Brasil. Ok, o Devinho, por favor, Devinho. Como eu falei, nós não defendemos pessoas, nós defendemos ideias. Você tem o seu princípio de moralidade. Né? Tem um vídeo que está circulando por aí, muito produtivo, né? Iniciado aí por Nicolas Ferreira, e ele disse o seguinte: se o seu filho chegasse em casa dizendo que está consumindo muita droga, faça o L. Se um dia sua filha engravidar e dizer eu vou fazer um aborto, faça o L. Isso na verdade é para nos provocar um exame de consciência. O que Regi falou aqui, veja o que Cuba, Argentina, Venezuela, Nicarágua, Bolívia, Peru, todos esses países da América Latina têm em comum. Todos eles são dominados por ditadores e todos são amigos de Lula. Isso é uma realidade. O Brasil era a galinha dos ovos de ouro que sustentava o regime social comunista na América Latina, e o presidente Jair Bolsonaro acabou com essa farra, e o Brasil agora é um país livre e está hoje, voltou ao ranking das 10 maiores potências mundiais. Ok, a gente está encerrando por hoje, sexta-feira. Para você, um bom final de semana. Obrigado aos internautas que contribuíram com a gente. Obrigado a você que deixou o seu recado. Um abraço a todos e a todas. Bom final de semana. A gente volta na segunda-feira aqui pela Rádio Calheta FM 98,5. E mais uma vez, obrigado aí ao Reginaldo, né, e ao Devinho participando aqui. E tem um oficial da PM que é amigo nosso, né? Qual é o nome dele? Subtenente Andrade. Como é que é? Andrade. Subtenente Andrade. Pronto, Andrade. Para você, aquele abraço, meu irmão. Ele até tem um comérciozinho, é isso? É ele? Tem. Exatamente. Um abraço para você, Andrade. Deus abençoe. Tchau, tchau e até segunda.